Olá pessoal, como estão vocês? Nessa pandemia que está no auge, no lockdown, na realidade essa pandemia está na segunda onda muito grave, também por causa da variante que se criou lá no Amazonas, né? Mas todos os países estão enfrentando de uma forma ou de outra as suas dificuldades contra essa doença. Essa doença continua esse inimigo invisível que está sendo conhecido cada vez mais pela ciência, né? Estão estudando para isso que existe, né? Os estudiosos que estão nos laboratórios, que estão aí tentando ajudar a entender o que aconteceu. Mas o problema não é o que aconteceu antes, o problema é como estamos enfrentando, né? Essa situação que está chegando no limite depois de um ano, é a segunda Páscoa sozinha. Eu também estou enfrentando, como vocês, né? Por mais que eu seja uma pessoa extremamente positiva, porque eu tenho Sagitário no meio do céu, sou pisciana, então eu tenho muita fé. Mas ao mesmo tempo, meu ascendente Aquário, Mercúrio em Aquário, que é um Mercúrio exaltado, hiper exaltado, eu acho que eu tenho uma antena parabólica, também me conecta com todo mundo. E me dá racionalidade, porém, né? Capacidade de avaliar as coisas e não me deixar influenciar pelo medo, porque essa é a coisa pior, né? O medo, ele aniquila a gente. Medo tem muita relação com Saturno do seu mapa, onde ele está, mas também tem relação com Plutão, porque é o medo da morte. E aí entra o Plutão, que continua em Capricórnio, avançando lentamente, né? Ele entra em Capricórnio, já está lá uns 8, 9 anos, depois ele vai ficar aí mais tempo. Ele está criando o processo de transformação, de morte, de renascimento. Eu me dispus essa semana a ler mais sobre Plutão, né? Tem vários livros em várias línguas e eu me dispus a ler mais, a me aprofundar sobre esse processo de Plutão, a descida aos ínferos, né? A descida ao inferno, que é o que nós estamos experimentando. Tem algum pelo aqui. Eu tenho criança peluda em casa. E uma criança que gosta de dormir na minha cama, especialmente. E eu queria falar sobre isso. Nós estamos praticamente o Sol, que seccionou o Equador Celeste no dia 20 de março, que nos proporcionou o início do outono aqui no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte, está avançando, né? A Terra está se inclinando no seu processo de revolução e aí nós estamos começando a ter menos calor, ou pelo menos espero, porque realmente eu que estou morando em Santos, desde julho do ano passado, nunca tive tanto calor na vida, mas eu acho que eu fiz bem em vir, pelo menos aqui tem um arzinho do mar de vez em quando, apesar que a gente não consegue, tá tudo fechado, eu nunca vi tanto silêncio, é uma delícia. Bom, aí vou falar para vocês dessas previsões do dia 28, né, de março, hoje, até o dia 3 de abril. Depois nós vamos entrar no dia 4, vai ser Páscoa. Na realidade, hoje é o domingo de Ramos. Seria o domingo no qual Jesus chegou a Jerusalém para a Pessah, a Páscoa, né, para festejar a Páscoa. E como já ele era bastante conhecido, todo mundo, né, tinha muita gente que eu já o chamava de Messias, então era um dia festivo, mas ele é um dia festivo para os judeus, por quê? Porque foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho para fugir finalmente do Egito, onde eles viveram em escravidão durante muito tempo, e chegaram à Terra Prometida. Então, hoje eu fiz essa reflexão, como nós estamos atravessando o Mar Vermelho, como cada um de nós está atravessando o Mar Vermelho. Muitos se perdem no caminho, muitas são as perdas, quando a gente inicia um novo caminho, e esse caminho é um caminho no meio do mar, né? O mar que pode chegar de uma hora para outra com uma onda e te derrubar. O mundo de Poseidon é muito traiçoeiro. E hoje nós tivemos a lua cheia de
Engraçado, eu não coloquei o horário da lua cheia. Agora que eu percebi que no site, no meu artigo do site, não escrevi, né? Eu vou até olhar o horário, mas eu acho que foi hoje. Na realidade, né, é bom a gente ter o horário certo, né? 8 graus de Áries, o Sol, e a Lua, 8 graus de Libra. O que é esse eixo? Né? A gente sempre fala de eixos, né? Na astrologia, a gente sabe que as energias se manifestam em eixos, ou seja, ou numa ponta ou numa outra. E que o ideal seria sempre o ponto do meio, né, o equilíbrio, a busca do equilíbrio entre esses dois extremos. Eu acho que hoje, mais do que nunca, estou aqui procurando aqui utilitário, astrologia, deixa eu dar uma olhada aqui na efemérides. Não sei por que eu esqueci de colocar, normalmente coloco o horário. Vamos lá, vamos pegar o efemérides. Então, 28 de março, 8 horas, então 15 horas e 40 minutos, 48 minutos, hora de São Paulo. Então, estamos em cheio nessa lua cheia. A lua cheia já por si, ela é uma lua que torna nossas emoções exacerbadas. Ela fica enorme no céu, ela recebe toda a luz do sol e ela se opõe, né, ao sol do outro lado, como um espelho. Aí fica assim. Esse eixo, que é o eixo do eu e do tu, eu e você, como eu me sinto em relação a você, como me relaciono com você, como estão os teus relacionamentos. Mas é claro que a gente se coloca em primeiro lugar, porque o Sol está em Áries, e Áries é o eu, né? Em primeiro lugar. Então, já é um dia, especialmente os próximos 7 dias ainda, com essa influência forte, a gente vai precisar tomar muito cuidado para não acusar, julgar. A culpa é do outro. Por quê? Porque nós estamos em dificuldades. E quando a gente está em dificuldade, é muito difícil a gente parar e se perguntar: por que eu caí no fundo do poço? Por que eu tropecei? Por que aconteceu isso comigo? Isso não é uma justiça divina. Isso é uma forma para você parar e aprender a levantar. Existiam me lembro que tinha umas músicas brasileiras, né? Umas canções, tinha uma que falava sobre isso, né? Sobre cair e levantar. Várias vezes na vida a gente tem esse processo. E quando a gente cai, a gente se machuca. Às vezes até quebra alguma coisa, né? Mas serve para quê? Para se refletir. Sem culpar o outro. Você não caiu por causa do outro. Você não pode ter na tua cabeça essa raiva contra o outro. Senão você não vai sair desse momento tão importante, que é o momento de descida do poço, subida do outro lado. Eu costumo colocar aqui no site, né, também a lua fora de curso, caso você precise fazer alguma operação cirúrgica, coisa importante. Especialmente operações cirúrgicas nas partes do corpo, que sejam órgãos ou vísceras, que são governadas pelo signo onde a lua está em trânsito, sem fazer aspecto com nenhum outro planeta. A gente aconselha, isso não é uma coisa assim, não é científico, é um conhecimento astrológico, né? Um conhecimento da astrologia. Tem astrólogos que acreditam, outros não. Então, vamos pensar nessa semana também que Vênus está em conjunção com o Sol. E Vênus rege Libra, ou seja, Vênus, que deveria estar do outro lado, lá onde está a Lua, está do lado do Sol. Então, por quê? Porque a conjunção de Vênus, que ela está atrás do Sol, está passando por trás na sua circunvolução ao redor do Sol. Também Vênus tem relação com Libra, tem relação com relacionamentos, tem relação com como a gente se relaciona com os outros. Ela pode ter uma conotação benéfica, até para nos ajudar na implantação dos nossos projetos, permite mais estabilidade.
E também pode nos ajudar, nos auxiliar em escutar o outro, sem colocar o dedo de acusação. Os relacionamentos pessoais que podem estar muito exacerbados por causa desse lockdown, né? Como é que eu me relaciono com o outro? Tem pessoas que moram, muitas pessoas na mesma casa, alguns que ficaram desempregados e que não tem como parar de sair, de pegar um transporte público. E, é claro, todo mundo está vendo, está querendo a vacina. Mas as vacinas ainda são vacinas experimentais. Vocês não esqueçam que se a Anvisa aqui no Brasil e na Europa, tem órgãos também assim, demoraram para aceitar essas vacinas, é porque os fabricantes das vacinas quiseram cláusulas de isenção de responsabilidade quanto aos efeitos colaterais. Mas isso acontece com todos os nossos remédios. Eu tomo um remédio para o câncer, tá? Eu tive câncer de mama em 2018, estou há 2 anos só nos controles, graças a Deus, mas eu tomo todo dia, todos os dias, eu tenho que tomar um remédio que é um inibidor de hormônio feminino, que foi o que causou meu câncer. Então, tem vários tipos de câncer, cada um tem seu remédio. Aí, quando você vai olhar a bula, ele dá cãibras, sim, eu já tive várias cãibras. Ele dá dores no túnel carpal, ele dá um negócio que chama dedo e gatilho, que de vez em quando esse dedo nem se mexe. Estou tomando bastante colágeno para melhorar isso e está melhorando. Pode dar taquicardia, pode dar... Então, você vai ler aquilo, se você é influenciável, você vai sentir todos os problemas, todos. Por quê? Porque isso vai ficar no teu inconsciente e vai te dar medo. E a cada vez que você tiver uma dorzinha, é por causa do remédio. Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Eu tenho sinusite, uma rinocinusite crônica. Tá? Ela vai agravando, ela vai melhorando, vai piorando, de vez em quando eu fico até sem voz. Então, todas as semanas, todos os dias eu meço minha febre. Porque eu acho que eu não sou uma pessoa que tem febre, nem quando fazia o tratamento quimioterápico. Não, eu peguei o hábito que a médica me falava, você precisa ver, porque uma linha de febre para você pode ser muito grave. Tá, então peguei esse hábito. Então, se eu levanto de manhã que eu não estou muito bem, vou ver se eu tenho uma linha de febre. Quando eu posso, falo com o meu médico. Eu sei que isso não está à alçada de todos. Mas se a gente manter a tranquilidade e se a gente manter a racionalidade, a gente vai superar essa pandemia. Só que cada um de nós vai sair dessa experiência traumática com os instrumentos que ele tem. O seu caráter, o seu temperamento. Tem aquele que fica com raiva, e aí tem o rebelde que não quer obedecer e que sai por aí sem máscara. Tem o inconsciente que faz nas festas e acha que está tudo bem. E tem aquele que chora, tem aquele que se desespera, tem aquele que fica depressivo. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Precisamos de equilíbrio. Eu não estou falando só para mim, tá? Estou falando como aconselho, que eu também tenho minhas preocupações. Então, essa lua cheia nos convida a fazer uma análise desses relacionamentos pessoais, perceber o quanto as pessoas ao nosso redor podem nos ajudar. Não vamos evitar os debates inflamados, as brigas, as acusações, as coisas radicais que a gente está vendo na internet, tá? Não podemos deixar que Marte, que está em quadratura a Mercúrio, Mercúrio é fala, Mercúrio é comunicação, Marte é agressividade. Então, esses dois planetas fazem com que nós, por causa de ideologias pessoais, tenhamos menos discernimento, mais dificuldade de entender com clareza os conceitos
que nos são apresentados, e aí vai ajudar aquilo feito uma bola de neve, as fake news, né? Porque Netuno está alinhado em peixes. Peixes é hospital, peixes é doença, peixes é sofrimento, mas peixes é fé, espiritualidade. Então é esse o meu recado. O meu recado para essa semana: se atenham de comentários radicais, mantenham o equilíbrio, mesmo quando vocês saem do equilíbrio, né? Às vezes acontece explosões de raiva, dificuldade de reagir. Peçam ajuda, vejam a sua fé, meditem e orem, ok? Nós vamos sair dessa. Se Deus quiser, abril vai nos trazer boas notícias, tenho certeza. Uma boa semana para todos. Namastê. Me siga aqui no meu canal, põe lá, me ajuda também, tá? Que eu tô aqui fechadinha dentro de casa há um ano. Mas eu estou sempre pronta a aprender o que o cosmos está, o que a divindade está querendo me ensinar. Tchau, namastê.